Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a anatomia cardíaca, é a parte 2, sendo que essa parte 2 vai ser referente principalmente às estruturas externas ao coração. Então, vamos falar sobre o mediastino, as divisões do mediastino, as faces e as margens do coração. Na parte 1 a gente encontra falando um pouquinho mais sobre o coração propriamente dito, então as câmaras cardíacas e seus componentes internos. E também tem um vídeo já sobre a irrigação do coração, então com as artérias coronárias, as principais, a rede, né, principal é a drenagem venosa do coração. Então vamos lá. Vamos começar um pouquinho definindo a cavidade torácica. Ela é composta por 3 compartimentos, sendo eles o mediastino, a cavidade pulmonar direita e a cavidade pulmonar esquerda. Aqui o mediastino ele vai ser o compartimento central e ele vai abrigar basicamente o coração. E daí nós temos a cavidade pulmonar direita e a cavidade pulmonar esquerda, que vão abrigar respectivamente o pulmão direito e o pulmão esquerdo. Bom, o mediastino, que como eu falei é o compartimento central da cavidade torácica e é ele que abriga o coração, ele pode ser dividido em mediastino superior e mediastino inferior. O mediastino inferior, por sua vez, ele é dividido em mediastino anterior, médio e posterior. Essa figura aqui, eu coloquei ela só para a gente ter uma visão geral das divisões do mediastino. A gente consegue ver o limite anterior demarcado pelo externo, o limite posterior demarcado pelas vértebras torácicas e algumas estruturas e alguns dos seus componentes internos. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre eles, né, especificamente cada um e todas as suas eliminações nos slides posteriores. Bom, o mediastino superior, ele vai se estender da abertura superior do tórax até o plano transverso do tórax. O plano transverso do tórax vai corresponder mais ou menos ali na região do ângulo do externo anteriormente e posteriormente ele vai compreender a junção das vértebras torácicas 4 e 5 ou então a região do quarto disco intervertebral. E o ângulo externo é o acidente ósseo presente no externo e basicamente ele está presente na delimitação entre o manúbrio do externo e o corpo do externo. E nós temos alguns componentes do mediastino, são o timo. O timo ele vai funcionar como uma glândula, está presente na face anterior do coração e ele é considerado também um órgão linfóide primário, então isso significa que ele tem um importante papel na formação dos linfócitos, mais especificamente os linfócitos T, atuando tanto na sua gênese quanto na sua diferenciação e na sua maturação e seu desenvolvimento. Enquanto que a medula óssea, que também é um outro órgão linfóide primário que nós temos, ela vai atuar na formação e maturação dos linfócitos B, mais especificamente. Então o timo atua bastante na questão na maturação e na formação dos linfócitos T, sendo que no correr da vida esse timo ele vai regredindo, então ele vai sofrendo uma atresia de fato. Nós temos os grandes vasos e alguns desses grandes vasos que nós podemos citar são justamente a veia cava superior, a veia braquiocefálica direita e esquerda, que estão aqui representadas, sendo que a veia braquiocefálica esquerda, que como a gente pode ver, ela passa anteriormente por todas as ramificações da aorta, então ela tem mais que o dobro do tamanho em comprimento na veia braquiocefálica direita. E essas veias braquiocefálicas, né, elas se ramificam na veia jugular interna e na veia subclávia, que daí vai ser de acordo com o seu respectivo lado. Então, se nós estamos falando da veia braquiocefálica direita, vai dar origem à veia jugular interna direita e veia subclávia direita. Aqui, falando um pouquinho sobre as ramificações da artéria aorta, que a gente consegue ver o arco da aorta, né, que está presente também aqui no mediastino superior. A gente tem mais anteriormente a artéria tronco-braquiocefálico, logo em seguida, um pouquinho mais ali posterior a essa artéria tronco-braquiocefálica e na lateral esquerda ali da traqueia e do esôfago nós temos a artéria carótida comum esquerda e mais posteriormente ainda a artéria subclávia esquerda, sendo então que a artéria tronco-braquiocefálica é a ramificação da aorta mais anterior. Só que, assim, essa conformação dessas ramificações, ela está presente em mais ou menos 65% das pessoas.
Então, significa que 35% das pessoas costumam apresentar anomalias nessa diferenciação. Então, por exemplo, há pessoas que a gente não tem a artéria tronco-bracocefálica se ramificando na artéria carótida comum direita e subclávia direita. Em algumas pessoas, se eu não me engano, em 2%, mais ou menos, dessas pessoas, ao invés de a gente ter a tronco-bracocefálico se ramificando nessas duas artérias, essas artérias elas vão se originar diretamente do arco da aorta. Então, ao invés de a gente ter apenas 3 ramificações do arco da aorta, a gente passa a ter 4, sendo elas a artéria carótida comum direita, a artéria subclávia direita, a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda. Mas, em geral, em 65% das pessoas, a gente apresenta apenas 3 ramificações do arco da aorta, que são essas daqui. Uma maneira da gente lembrar que, por exemplo, a artéria subclávia esquerda é que se origina diretamente e a artéria carótida comum esquerda é que quando a gente faz a medição da pressão arterial, por exemplo, o ideal é que a gente realize no braço esquerdo, porque ele costuma ter pressão um pouquinho mais elevada, por assim dizer. É normal a gente ter uma diferenciação entre o braço da pressão medida, ferida no braço esquerdo para o direito de até 10 milímetros de mercúrio, justamente porque a artéria subclávia esquerda é uma ramificação direta do ramo do arco da aorta. Os seus ramos, que a gente acabei de explicar, que também estão presentes ali no mediastino superior, e os nervos relacionados, como o nervo vago e frênico, e também o plexo cardíaco, que está presente no mediastino superior. Nós temos a continuação inferior das vísceras cervicais, então aqui a gente tem a traqueia e o esôfago, sendo o esôfago mais posterior, e os nervos relacionados a essas vísceras, como por exemplo o nervo laríngeo recorrente esquerdo. Nós temos o ducto torácico e troncos linfáticos, então aqui a gente tem estruturas também do sistema linfático, sendo que o ducto torácico ele vai ser o principal local de drenagem e ele é responsável pela drenagem de basicamente todo o nosso corpo, exceto o quadrante superior direito e a metade direita da cabeça e do pescoço. Agora, a drenagem linfática de todo o resto do corpo, vai desembocar ali no ducto torácico. Bom, em resumo, a ordem das principais estruturas no mediastino superior em sentido anteroposterior vai ser o timo, as veias que eu citei, as artérias, daí as vias respiratórias, então no caso a traqueia, o sistema digestório, que é representado pelo esôfago, e então os troncos linfáticos. Bom, agora eu vou falar sobre o mediastino anterior. Ele é a menor subdivisão do mediastino, ele vai se situar entre o corpo do externo, presente aqui na figura, e os músculos transversos do tórax, e o pericárdio posterior. Então, anteriormente nós temos o corpo do externo e os músculos transversos do tórax, e posteriormente nós vamos ter o pericárdio. Então, aqui é só essa partezinha que corresponde ao mediastino anterior, porque aqui a gente tem mediastino anterior, mediastino médio e mediastino posterior, por fim, nessa parte mais posterior. É interessante falar que essas delimitações que eu citei, tanto no mediastino superior quanto no mediastino anterior, que vai ser aqui já parte do mediastino inferior, se refere à pessoa em posição de decúbito dorsal. Então, ou seja, decúbito dorsal é a pessoa deitada de costas, porque as estruturas do mediastino, elas são móveis, porque o mediastino ele vai ser composto principalmente por vísceras ocas, preenchidas por líquido, como por exemplo sangue, que é o caso do coração, ou ar, que é o caso da traqueia. Então, a gente tem que garantir uma certa expansibilidade e uma certa movimentação por causa dos próprios batimentos cardíacos. Nós temos os movimentos peristálticos do esôfago também. E ele vai ser composto, o mediastino vai ser revestido basicamente por tecido conjuntivo frouxo, para garantir essa maleabilidade, e gordura, tecido adiposo. Bom, ele, como eu falei, o mediastino anterior, ele é contínuo com o mediastino superior no ângulo do externo e é limitado inferiormente pelo diafragma. Então, como a gente observa aqui, superiormente a limitação é pelo ângulo do externo, inferiormente pelo músculo diafragma.
Ele é formado por tecido conjuntivo frouxo, que contém os ligamentos externo-pericárdicos, que esses ligamentos externo-pericárdicos, basicamente, eles vão unir o pericárdio ao externo e tem como função garantir que uma certa estabilidade ao coração. Então, garante que o coração não realize movimentos tão bruscos, não realize movimentos tão bruscos e não fique flutuando na cavidade torácica. Então, é isso que garante certa estabilidade. Gordura, vasos linfáticos, alguns linfonodos e ramos dos vasos torácicos internos. Em lactentes e crianças, ou seja, pessoas que amamentam em crianças, o mediastino anterior contém também a parte inferior do timo, que como eu tinha falado antes, o timo ele geralmente está presente ali no mediastino superior, mas nesses dois casos, lactentes e crianças, o mediastino anterior também vai conter a parte inferior do timo, não estando mais o timo restrito apenas ao mediastino superior. Agora vamos para o mediastino médio. Ele é o maior, dentre os mediastinos, e ele vai ser ocupado pelo pericárdio, que é basicamente uma membrana que reveste o coração, e seu conteúdo, que é o coração, e as raízes de seus grandes vasos. E os vasos aqui que eu digo seria, por exemplo, a veia cava superior, a artéria aorta e a artéria tronco-pulmonar. Ele inclui a parte ascendente da aorta, a qual é intrapericárdica, então faz sentido essa parte estar presente no mediastino médio, afinal o pericárdio está contido no mediastino médio, a metade terminal da veia cava superior e a artéria tronco-pulmonar. Aqui eu trouxe o seio transverso do pericárdio, que basicamente é uma região que vai estar presente entre as grandes artérias e a veia cava superior, na qual é possível a gente inserir o nosso dedo. Então, o cirurgião, por exemplo, consegue inserir esse dedo e realmente ocluir a artéria aorta e a artéria tronco-pulmonar. Isso é muito importante para casos de cirurgia em que a gente precisa realizar a circulação extracorpórea. Então, basicamente é isso. O seio transverso do pericárdio é um lugar importante para referência cirúrgica de fato, e ele basicamente vai separar a artéria aorta e a artéria tronco-pulmonar anteriormente da veia cava superior posteriormente, como a gente observa aqui nesta figura. Mediastino posterior. Ele é a parte posterior do mediastino inferior. Ele está localizado inferiormente ao plano transverso do tórax, que é aquela região lá do ângulo do externo, anteriormente às vértebras T5 a T12, posteriormente ao pericardio e ao diafragma e entre a pleura parietal dos dois pulmões. A pleura também é uma membrana que reveste os pulmões. Ele contém a parte torácica da aorta, o ducto torácico e os troncos linfáticos, os linfonodos mediastinais posteriores, as veias ásicos e hemiásco, esôfago e o plexo esofágico. Lembrando que aqui na parte torácica da aorta nós temos diversas vasos que se originam dela. Então, por exemplo, nós temos artérias esofágicas, originam dali, as artérias intercostais posteriores, as artérias bronquiais, sendo que a esquerda geralmente é uma ramificação direta da parte torácica da aorta, mas a direita geralmente é uma ramificação de uma das artérias intercostais posteriores. E as veias ásico e hemiásco, basicamente o sistema venoso ásico, ele vai drenar a parte dorsal do corpo, E, enfim, daí a gente tem o esôfago e o plexo nervoso esofágico, que eu acho que aqui trazem a principal importância, as principais considerações do mediastino posterior. Agora a gente vai falar sobre o pericárdio. O pericárdio é uma membrana fibrocerosa que cobre o coração e o início de seus grandes vasos. Assim, voltando aqui rapidinho, sobre o sistema venoso ásico, como eu falei, ele vai drenar principalmente a parte dorsal do corpo e os corpos das vértebras toracolombares, e a parede, as paredes toracolombares. Então, é basicamente esse ponto de referência isso aqui que eu tinha esquecido de falar da parte das paredes toracolombares. Era só essa outra questão que eu tinha aqui para acrescentar. Então, agora sim, a gente pode continuar para o pericárdio.
Como eu disse, é uma membrana fibrocerosa que cobre o coração e o início de seus grandes vasos, que a gente já mencionou ali, e ele vai ser uma estrutura muito presente, né, muito pronunciada do mediastino médio. Ele é um saco, falando de maneira rudimentar, fechado por duas camadas, o pericárdio fibroso e o pericárdio seroso. O pericárdio fibroso vai ser a camada externa resistente. Ele é contínuo com o centro tendíneo do diafragma, sendo que o diafragma é o único músculo, né, esquelético que tem um centro tendíneo que é realmente central, porque as suas fibras vão se originar da periferia ali, que vai estar em contato com os ossos, né, e elas vão se fixar dentro, né, no próprio músculo, que seria esse centro tendíneo, que é realmente central no diafragma. Ele também é contínuo com a túnica adventícia dos grandes vasos. A túnica adventícia vai ser a camada mais externa dos vasos, né, das artérias, das veias, e com a lâmina pré-traqueal da fossa cervical. Ele fixa-se anteriormente ao externo pelos ligamentos externo-pericárdicos, que eu já mencionei anteriormente, que tem como função fornecer estabilidade ao coração. E o pericárdio seroso é uma membrana serosa brilhante que reveste a face interna do pericárdio fibroso, que essa daqui seria então a lâmina parietal do pericárdio seroso. Então, a lâmina parietal do pericárdio seroso, ele vai revestir a face interna do pericárdio fibroso. E essa lâmina parietal, né, é refletida sobre o coração e os grandes vasos, então a aorta, tronco e veias pulmonares e veias cavas, como a lâmina visceral. Então, a partir dessa lâmina parietal, a gente vai ter uma reflexão que vai, né, sobre o coração e esses grandes vasos, que vai dar origem à lâmina visceral. Então, a lâmina visceral ela vai formar basicamente o epicárdio, que é a camada mais externa do coração. Então, em resumo, a lâmina visceral é aquela que está de fato com a víscera, ou seja, de fato em contato com a víscera, ou seja, com o coração. Enquanto que a lâmina parietal, ela tem a função de revestimento interno do pericárdio fibroso. Essa é a diferenciação que a gente precisa ter. A cavidade pericárdica vai ser um espaço virtual entre as camadas, né, entre as lâminas parietal e visceral do pericárdio seroso, e ele vai conter o líquido pericárdico. Esse líquido pericárdico, ele tem como função basicamente reduzir a fricção entre essas lâminas, né, o atrito, e possibilitar assim os batimentos cardíacos. E a irrigação arterial do pericárdio vai se dar principalmente pela artéria pericardiofrênica, mas nós temos outras artérias participantes, mas a mais importante aqui seria a pericardiofrênica. A drenagem venosa ela é feita por meio das veias pericardiofrênica e tributárias do sistema venoso ácido, que o sistema venoso ácido, como eu falei, é responsável pela drenagem da parte dorsal das paredes toracolombares, e a inervação vai ser realizada principalmente pelos nervos frênicos, vagos e troncos simpáticos. E aqui a gente tem o seio oblíquo do pericárdio. Ele vai se localizar na cavidade pericárdica, posteriormente à base do coração e inferiormente ao seio transverso do pericárdio. Então, ele está ali abaixo do ângulo do externo. Basicamente, é um espaço, né, um saco cego que está localizado ali na região posterior, atrás do coração. E é saco cego porque a gente até consegue inserir os nossos dedos nessa região, mas a gente não consegue fazer com que eles completem, né? Ou eles não conseguem realmente se posicionar ao redor dessas estruturas. Então, a gente consegue adentrar, mas não tem uma saída. E ele é circunscrito por 5 veias. O seu limite inferior é representado pela veia cava inferior, aqui na figura. O limite direito vai ser pela veia pulmonar superior direita e veia pulmonar inferior direita. E o limite esquerdo pela veia pulmonar superior esquerda e veia pulmonar inferior esquerda. Aqui em cima nós temos, né, nessa seta representado o seio transverso do pericárdio, que eu já expliquei anteriormente. E como nós podemos ver, o seio oblíquo do pericárdio está localizado logo abaixo, né, do seio transverso, sendo contínuo a este. Agora vamos para as faces do coração. Essa parte é mais chatinha, pelo menos eu acho, mas é importante saber porque muitas provas costumam cobrar justamente essa parte, principalmente quando a gente está se referindo a provas de residência, por exemplo. Então, o coração ele tem um formato trapezoide em vistas anterior e posterior, como está mostrado aqui na figura, né? Então, a gente tem basicamente a representação das margens, né? E nós temos as faces. E a gente assume que o coração ele tem um formato trapezoide, sendo que ele está localizado um pouco mais à esquerda, né? Seus dois
2/3 dele está mais à esquerda da linha média do corpo e 1/3 à direita, né? Sendo que o ápice do coração está mais posicionado ali para a esquerda, sendo que o ápice, né, está localizado mais ou menos no quinto espaço intercostal, né, na região de convergência do quinto espaço intercostal com a linha hemiclavicular esquerda, que é onde a gente consegue fazer a palpação do ictus cordas, inclusive. Então vamos lá. As faces do coração. Nós temos a face esternocostal anterior, a diafragmática inferior, a pulmonar direita e a pulmonar esquerda. A face esternocostal, que é a anterior, ela vai ser formada principalmente pelo ventrículo direito. A diafragmática, que é a inferior, ela é formada principalmente pelo ventrículo esquerdo, em parte pelo ventrículo direito. É ela que contém o ápice do coração. E o ápice do coração é formado majoritariamente pelo ventrículo esquerdo. Então, até é fácil lembrar. Agora, a pulmonar direita, ela vai ser formada principalmente pelo átrio direito. E a pulmonar esquerda é formada principalmente também pelo ventrículo esquerdo. E ela que molda a impressão cardíaca no pulmão esquerdo. Agora nós temos as margens do coração. A gente tem a margem direita, inferior, esquerda e superior. A margem direita ela é formada principalmente pelo átrio direito, pelas veias cavas superior e inferior. Afinal de contas, as veias cavas, né, tanto superior quanto inferior, desembocam no átrio direito. A inferior ela é formada principalmente pelo ventrículo direito e pequena parte do ventrículo esquerdo, aqui é a margem inferior. A margem esquerda ela é formada principalmente pelo ventrículo esquerdo e pequena parte pela aurícula esquerda, aqui representada. E nós temos a superior, que vai ser formada pelos átrios e aurículas direito e esquerdos. E desta face, né, desta margem, quero dizer, desta margem superior, vai emergir a parte ascendente da aorta e o tronco pulmonar. Ela forma o limite inferior do seno transverso do pericárdio. Então, o vídeo de hoje foi esse. Muito obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado. E as fontes que eu utilizei basicamente foram os livros Anatomia Orientada para a Clínica do Humor e o Atlas de Anatomia do Yokoshi, que foi também de onde eu retirei as imagens. Muito obrigada e até a próxima!